Senhor Tien, por que você ainda não foi embora? Venha beber comigo. A lua tá linda essa noite, mas tô bebendo sozinho. Isso é solitário demais. Não posso. Se eu ficar bêbada, como vou revisar meus estudos? Afinal, como tá tão ocupada? Prefere desperdiçar uma noite bonita assim? Senhor Tien, você não sabe? Talvez este ano eu consiga fazer o exame de seleção. Foi isso que você me disse que queria fazer? Tá tão sem juízo assim? Eu... Sem juízo é você. Hã? Vá logo embora, Senhor Tien. Ai. Que desperdício de um bom licor. Senhor Tien, por que você me chamou aqui, afinal? O que acha desse lugar? Aqui... Tá bom. Como sempre foi. Isso é o presente. O que é isso? Abra e veja. Um mapa de distribuição? Eu pretendo reconstruir um novo mercado ocidental. Todas as lojas serão redesenhadas e reformadas. Quando estiver pronto, será o mercado mais movimentado da cidade. O que você vê no mapa é como esse lugar vai ficar no futuro. O que você acha? Eu acho... Eu acho que o mercado ocidental de hoje, embora pareça desorganizado, tem muito mais vida. Cada loja tenta ao máximo atrair clientes. É tão animado. Mas esse mapa seu mostra tudo vazio. E as lojas todas iguais. Não vai ficar meio sem graça? Então rasgue, vou pedir para outra pessoa desenhar. Não. Eu só tava dando minha opinião. Essas lojas são suas. Você é quem decide. Não. A partir de agora, todas essas lojas são suas. Minhas? Uhum. Isso. Senhor Tien, não brinque com isso. Eu não posso aceitar. Eu sei que você não aceita presentes sem motivo. Por isso eu quero que você administre esse lugar. A partir de agora, o cargo de segundo em comando do pavilhão Junhyun será seu. Não importa se não fizer o exame de seleção. Com suas habilidades, você consegue realizar o que quiser em qualquer lugar. Você queria uma oportunidade. Então vou dar isso a você. Lojas, depósitos e rotas de transporte serão todos reorganizados. Nunca mais haverá aquele cenário sujo e desorganizado. Rápido! A umidade da noite passada estava muito alta. Nós, estudantes, só conseguimos dormir de manhã. Nós vamos embora agora mesmo. Não foi nossa intenção atrapalhar. Vamos arrumar tudo e sair. Desculpe. Espera! Vocês são estudantes? Eu sinto vergonha. Somos estudantes da academia da cidade de Gal. Viemos para fazer o exame. Não esperávamos que houvesse tanta gente se preparando em Lingan. As pousadas da cidade estão sem vagas. E tá um abuso. As pousadas mais baratas estão custando 10 taéis de prata. 10? Somos de famílias pobres e não temos dinheiro. Então acabamos dormindo na rua. Perdoe o incômodo. Então vocês têm passado por isso todos os dias? Sim. Temos que seguir viagem. Então nos despedimos aqui. Vamos. Vamos. Senhor Tien, então é assim que vocês comerciantes lucram? A demanda supera a oferta, então os preços sobem. É a lei do mercado. Não vou impedir ninguém de lucrar. Aceito sua boa intenção, mas não sou capaz de assumir essa responsabilidade. Por favor, procure alguém mais competente. Adeus. Ei, Fanyu!
Faniana, Senhor, você me chamou com tanta pressa. O que aconteceu? senhor. Eu, uma plebeia, tenho algo importante para lhe reportar. Plebeia? Você se tratar assim me deixa desconfortável. Já que saí da mansão Ti faz tempo, preciso seguir as regras. E isso não importa. Eu realmente tenho algo muito importante para te contar. As pousadas estão aumentando os preços de forma abusiva. Os estudantes pobres que vieram fazer o exame não conseguem se hospedar e acabam dormindo na rua. Se isso for verdade, vamos investigar. Senhor, acho que não é só a questão das pousadas. Os candidatos também precisam de comida, roupas e transporte. Tudo isso precisa ser verificado com cuidado. Você tá certa, Faniana. Se isso for verdade, por favor, senhor, trate de tudo junto. Então, você tem mais alguma coisa pra dizer? Tenho. Eu realmente não daria conta de tudo isso sozinha. Então chamei Gauran e os outros pra ajudar. Eles devem estar chegando daqui a pouco. É só isso? Não tenho mais nada. Tá. Senhor. Voltamos à investigação. Os restaurantes só estão servindo comidas pré-definidas, alegando economia de tempo e esforço. Mas reduziram a qualidade e estão cobrando mais caro. Aqueles vendedores de provas falsas estão se passando por professores e enganando os estudantes. Além disso, papel, tinta, pincéis e livros ficaram até 8 vezes mais caros. O transporte por barco, carroça e cavalo de todas as cidades estão sobrecarregados. Para conseguir chegar a tempo do exame em Lingan, muitos candidatos gastaram tudo. Exatamente. Carroças e carruagens lotadas. Os estudantes ficam espremidos. É horrível. Que absurdo. O exame de seleção se tornou uma forma de explorar o povo? A intenção do senhor não era essa. Se continuar assim, o povo vai perder a esperança. Senhor, eu tenho uma ideia. Uma olhada também. Todos já conhecem as 9 famílias nobres. Vocês provavelmente já estão cansados disso. Hoje vou trazer algo mais interessante. E, dessa vez, tenho que começar a falar da disputa pelo trono de 13 anos atrás. Bravo! 13 anos atrás, após a morte do falecido senhor da cidade, os filhos entraram em disputa pelo poder. Depois de alguns anos de paz, as 9 cidades voltaram a mergulhar na guerra. O mais amado e talentoso filho do falecido senhor, o Sr. Ting Yuan, foi vítima de uma armação. Tentaram assassiná-lo a caminho do exílio, seu paradeiro desconhecido e seu destino sombrio. Enquanto isso, os irmãos mais velhos que disputavam o trono lutaram entre si até se destruírem mutuamente. No fim, quem acabou ficando com o trono foi o filho mais fraco e menos capaz, Ti Jiang. Como um presente caído do céu, tornando-se o novo senhor das 9 cidades. Nossa, o mais fraco? Mas esse Ti Jiang não tinha grande autoridade. Até mesmo a guarda secreta criada pelo falecido senhor não jurou lealdade a ele. Ele estava completamente isolado, caminhando sozinho. Embora Ti Jiang tenha tido sorte e se tornado o novo senhor da cidade, uma pessoa inútil não se torna poderosa apenas por vestir roupas luxuosas. Além disso, ele é arrogante e se acha superior. Por isso ele não consegue escapar do controle do Sr. Liu e do Sr. Jiang, ficando sem qualquer poder de decisão. Mas, nesse momento, a chegada de uma mulher mudou tudo. Ela encontrou o senhor da cidade sob uma árvore de flamboyant. Ela o levou disfarçado para conhecer a cidade e entender de perto as dificuldades do povo. Ela também o incentivou a assumir o cargo que ocupava e a governar de acordo com suas responsabilidades. Mesmo diante de muitas dificuldades, ele deveria seguir em frente de cabeça erguida. Foi graças ao incentivo dessa mulher que Ti Jiang ganhou confiança e assumiu a responsabilidade de senhor da cidade. E passou a trabalhar para se tornar o governante das 9 cidades. Um governante sábio que pensa no povo.
Essa mulher, como esposa do senhor da cidade, como sua melhor amiga, como sua espada e seu escudo, sempre esteve ao lado dele para apoiá-lo. Mas ela nunca conseguiu realizar o sonho que tinha no coração. Por hoje ficamos por aqui. O resto da história fica para depois. Pessoal, vocês já ouviram a história, né? Agora podem ir embora. Gostei da história. Foi muito bonito. Nossa. Talvez ela nunca saiba o quanto o senhor da cidade desejava de verdade ajudá-la a realizar seus ideais. Mas o caminho tem obstáculos. E ele pode acabar decepcionando ela. Jian. Você não me decepcionou. Então você não me culpa? Claro que não. A transformação, ela não acontece de uma vez só. Ela precisa ser feita passo a passo. Além disso, o senhor já fez um ótimo trabalho. Pelo menos agora, os estudantes comuns também têm um caminho para crescer. Isso já mostra que todo o esforço anterior não foi em vão. Quanto a mim, eu realmente me sinto um pouco perdida. Mas você tá ao meu lado. Por isso não podemos desistir. Eu não posso desistir. Muito menos você. Se nós acreditarmos que mulheres não podem ser oficiais, então quem vai acreditar nisso? Então, Fanyan, eu espero que você me dê tempo para tentar mais uma vez. Tudo bem? Tudo bem. Má notícia! Aconteceu algo lá fora.